ele quer uma visão de Pareto. O Pareto, pessoal, quem criou esse pensamento, né? Foi um cara aí que criou esse pensamento por conta do nome dele, né? Fizeram uma relação. Ele chama Vilfredo Pareto. Ele entendeu que a famosa regra que chama 80-20. O que ele entende da regra do 80-20? Isso mesmo, Josimar. Ele entende que, geralmente, é como se eu pensasse que 80% está resumido em poucos pontos. Nós vamos fazer a categoria e nós vamos entender esse pensamento aqui, quer ver? Deixa eu só fazer, vamos fazer o pensamento das categorias. Então, as categorias, vamos pegar aqui, ó, categoria. Vou colocar aqui, ó, vou fazer um quadradinho mais ou menos parecido com esse. Vai ser um pouco maior que isso. Opa! Deixa eu colocar aqui. Nós vamos ter a categoria, a quantidade que cada categoria aparece. Nós vamos fazer um percentual. E aqui, a princípio, nós vamos fazer o percentual do Pareto. O Pareto ele vai fazendo um acumulado daquela ocorrência, né? Então aqui, ó, só deixa eu criar. Nós temos na nossa base, quantas categorias aqui, ó? Nós temos bolo, pão de sal, pão doce e salgado. Então nós temos pão de sal, peraí que eu já vou arrumar essa planilha. Temos o pão doce, temos o bolo e temos o salgado. Só deixa eu arrumar essa planilhinha, deixar ela bonitinha. Sempre, pessoal, sempre deixa a sua planilha organizada, não deixa com os dados voando, né? Senão fica confuso para você. Aqui um totalzão para facilitar, quem preferir. Então nós temos que fazer aqui, ó. Aqui a ideia é só ver, somar a quantidade de produtos que eu comprei. Então nós temos que voltar para essa coluna aqui da quantidade. Então o que nós vamos fazer? Soma-se. Então eu quero somar para mim se a categoria for esse bolo, pão de sal, soma para mim as quantidades. Ó, tá aqui bonitão, ó, 6.296. Opa, tá no formato errado. O formato é número, bonitinho, 6.296. Fabrício, posso arrastar? Se eu quiser arrastar, pessoal, o que eu tenho que fazer? Travar, 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 travar. Porque minha base não pode mudar de lugar. E só, eu estava falando isso e parei de falar. Como é que ele entende? Se ele tiver um texto separado no nome da aba, ele coloca esse tracinho, esse apóstrofozinho, para separar o nome da aba. Depois ele vai sempre colocar uma exclamação. E depois da exclamação é de onde vem a informação. Que coluna, que célula que vai vir a informação. Tá? Sim, Josimar, só que aí eu preciso entender, e para cada momento vai ser um ponto, mas geralmente, não vou dizer que é perfeitamente isso, mas geralmente é necessário que se trave as bases. Porque as bases, eu entendo que as bases elas não podem sair do lugar. Se elas não podem sair do lugar, eu travo elas. Para não ir para lugar nenhum. Porque eu sei que se eu arrastar para a esquerda, se eu arrastar para a direita, para cima, para lugar que for, ela sempre vai continuar no mesmo lugar. Tá? Mas nem sempre vai ser assim. Em alguns casos, talvez você tenha que andar com a sua base. Tá? Mas geralmente, né, é que nem quando você vai criar aqui, ó. Deixa eu colocar aqui, ó. Aqui, que nem por exemplo, só para ser intervalo. Geralmente intervalo soma, você trava. PROC V, geralmente matriz tabela, você trava. Índice corresp, matriz por natureza, eu travo também.
né? Então, assim, geralmente os intervalos que vão representar a base ou que vão representar a informação que você precisa fazer a análise, 90, não vou dizer 99%, mas 90% é travado, tá? Demais itens, por exemplo, pão de sal, eu travei? Não travei. Ele é 13 aqui, quando eu arrastar para baixo, ele vai virar 14. Mas aqui vai continuar 5, aqui vai continuar 3.004, aqui vai continuar 5, aqui vai continuar 3.004. E aí, assim, aqui eu poderia arrastar. Olha que gracinha. Pense o seguinte, pessoal. Pense o seguinte. É melhor você fazer uma fórmula complexa e fazer uma vez do que fazer 50 mil fórmulas para fazer o mesmo negócio. É mais ou menos isso, tá? Lembre sempre disso. Às vezes é melhor investir 40, 50, 60 minutos numa fórmula do que ficar fazendo uma formulazinha ruim várias vezes, tá bom? Boa, Josimar, que maravilha. Eu vou dormir feliz, Josimar. Então aqui que a gente pode fazer, ó. 6.926 dividido por quem? Por aqui. E aqui de novo o pensamento. Quem não pode sair do lugar? Meu total. O meu total sempre tem que ficar travadão. Então eu vou lá e travo o meu total. Travo o meu total, colo a fórmula. Aí, ó. O pão de sal representa 58% das minhas vendas. Pão doce, 18%. O bolo representa 12%, salgado 11%, totalizando 100% dos meus produtos. Lembrando sempre, gente, para vocês que estão aí estudando para fazer análise de dados, só toma cuidado, porque uma coisa é analisar os dados quantitativamente e dizer que pão de sal é o maior. Outra coisa é você ter certeza que as vendas, o valor do faturamento líquido do pão de sal também é maior. Então, às vezes, você precisa fazer uma análise não só da quantidade de produtos que você tem, mas também você precisa fazer uma análise do valor desses produtos muitas vezes, tá? Vocês que estão fazendo análise de dados, é fundamental olhar uma visão quantitativa, olhar uma visão por valor, tá? Olhem e fiquem atentos a isso, porque pode fazer diferença. Opa, fiz caquinha. Gente, vocês sabem o que era aquele erro? Vocês já tiveram um problema assim? Só uma diquinha rápida. Vocês já tiveram esse problema na máquina de vocês, ó? Existe uma referência circular em que a fórmula se refere à própria célula, direita ou indiretamente. Isso pode fazer com que sejam cálculos incorretos. Gente, 90%, 99% dos casos de referência circular é um erro no Excel. Porque nesse caso eu estou tentando somar esses valores mais a célula 17. Ele fica circulando até tentar achar uma resposta. Ele não vai conseguir, vai dar erro. E vai dizer para você, aqui no cantinho esquerdo, ó, que tem um erro na célula R17, ou ele vai vir aqui e dizer para você que tem um erro na célula 17 que você precisa arrumar. Isso é um erro. 99% dos casos é erro. 1% é verdade. E é por isso que no Excel existe uma opção nas fórmulas que você habilita cálculo iterativo para ele fazer sem cálculos circulares. Por exemplo, aqui está 100, né? Para isso que existe o Excel, tá? Ele é 99% dos casos, referência circular vai ser um erro, 1% vai ser um cálculo real para você usar como alternativa no Excel. E dá erro, tá? Você tem que arrumar. Ó, esse caso aqui, ele está dando zero. Porque ele está tentando calcular, não está conseguindo o resultado, ele dá um resultado de zero nesse exemplo. Ele poderia dar um resultado de 2 milhões aqui, que ele também não entendeu. Tá? Então tem que tomar muito cuidado, tá? E para construir Pareto, o Pareto ele tem o seguinte pensamento. O primeiro resultado aqui é o 58. Ó.
O segundo resultado, ele é o 58 mais o 18. O terceiro resultado, ele é o 77 mais o 12. E o último item, ele representa o 89 mais o 11, que dá o 100%. Aqui eu poderia colocar 100% também. Então, assim, é o pensamento do Pareto. O pão de sal já representa 58%. Se eu fizer uma análise de pão de sal mais pão doce, o pão sal mais pão doce representam 76% da minha base. E qual que é o jeito de fazer esse gráfico? Você seleciona a categoria, você seleciona a quantidade e seleciona o Pareto aqui, ó. Esse é o jeito geralmente feito. Hoje o Excel, ele já tem o gráfico de Pareto pronto. Mas é importante, eu não gosto de usar o gráfico de Pareto pronto, né? Mas eu gosto de fazer ele assim, desse jeito aqui. Eu continuo gostando de fazer ele desse jeito. Você acabou de assistir um dos cortes dos workshops que acontecem semanalmente aqui no canal e eles são só um gostinho do que todos os nossos alunos das nossas profissões têm acesso. A gente tem cursos aí com mais de 20 matérias e cada matéria tem o seu encontro ao vivo e o seu tema. Então, além desse conteúdo que você está assistindo hoje, existem muitas palestras, rodas de conversa, projetos práticos utilizando as ferramentas como uma mão na massa para você ter um portfólio que te enriquece em processos seletivos e nesse processo de migração de carreira. E se você se interessar em querer ter a DNC como uma propulsora do seu objetivo profissional, clica aqui no link que está aparecendo ou no chat ou na descrição desse vídeo para você conhecer mais sobre as nossas profissões, que são programas que acontecem aí de 6 até 12 meses, com mais de 200 horas de carga horária, projeto prático com empresas que são parceiras da DNC e levantam problemas reais para você desenvolver, além de semanalmente vários encontros como esse, conteúdos que são atualizados diariamente com novas ferramentas, novos frameworks. Então, se você quiser entender tudo que a DNC pode te oferecer, é só clicar nesses links e conta com a gente para te auxiliar nessa jornada de transição de carreira.